dele. Então você pode estar na sua casa e muitas vezes você não precisa estar num ambiente como esse, mas a palavra de Deus está mexendo com você. Isso é revelação de Deus. Só que a forma de Deus se revelar como Deus Salvador, um Deus que nos amou, é pela palavra. Que, ou seja, você não vai olhar para o céu e para as árvores. Isso o Lucas falou aqui, eu achei muito interessante isso. Olha só, você não vai olhar para a criação e vai dizer, nossa, existe um Deus que me ama. Não, a criação não vai revelar o amor dele. A criação não revela o amor de Deus. A criação revela um Deus poderoso, um Deus soberano, um Deus grande, um Deus eterno. Só que a palavra vai revelar um Deus salvador, um Deus que nos salva, um Deus que nos amou. Ou seja, o mesmo Deus que criou todas essas coisas, que não precisava, mas porque Ele nos amou, Ele enviou o Seu Filho para se entregar por nós, no meu e no seu lugar, para que hoje você tivesse vida, para que hoje você tivesse uma inspiração, para que hoje você também o amasse, como Ele te amou. Cara, se a gente começar a perceber o quanto o amor de Deus é grande por nós, porque muitas vezes a gente pensa que o amor de Deus ele só se revela nas coisas boas. E é isso que é o problema do cristão. Enquanto as coisas estão bem, está indo bem, você está tendo dinheiro para pagar suas contas, você está com saúde, Deus está te abençoando, ou seja, Deus está te amando. Ó, Deus me ama, cara, nossa, o amor dele. Mas na hora que o negócio começa a apertar, o dinheiro começa a faltar, as contas começam a apertar, a saúde já não está tão legal assim, começa a aparecer algumas coisas, aí você fala assim, mas será que Deus não está me amando mais? Eu achava que Deus me amava, mas e aí, Deus? Mas queridos, o amor de Deus, o que Ele fez por você, já está feito. Mesmo que Ele não fizesse mais nada por nós, Ele ainda assim continuaria tendo um título de que é um Deus que nos amou, porque o que Ele entregou na cruz não foi pouco. Ele entregou tudo. Tem uma canção que vai dizer assim: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Embora seja um Deus infinito, um Deus tão grande, mas o limite de Deus não tem como Ele dar mais do que Ele já deu, e foi Cristo, o próprio Filho dele. Cristo é tudo que Deus pode te dar. Não tem mais nada que pode suprir. Quando Davi vai falar assim, olha, o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Se o Senhor pastoreia a minha vida, se o Senhor está comigo, se o Senhor me ama, cara, eu não tenho falta de nada, o resto pode cair o mundo. E olha as coisas que Davi passou. Mesmo antes de ele se tornar rei, Davi não fez nada e ele foi perseguido por um bom tempo. E ele olhava e falava assim, Deus, não é possível, eu não fiz nada, por que eu estou passando por isso? Mas ele não deixou de amar o Senhor, ele não deixou de quebrar os princípios do Senhor. E é por isso que ele carregou o título de esse cara é segundo o meu coração. Sabe por quê? Porque quando Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, a Bíblia vai dizer assim, queridos, a gente já vai estar encerrando, tá? Eu não consegui expor todos os textos, o texto inteiro, porque eu não sei o que aconteceu, o Espírito Santo está começando a falar de outra maneira. Mas, olha só, quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, a Bíblia vai falar assim, que Saul entrou numa caverna para fazer as suas necessidades, né? E aí ele estava ali, e Davi chegou de mansinho, e cortou um pedaço da capa de Saul.
do manto de Saul. E a Bíblia vai dizer assim, que o coração de Davi apertou, porque nem isso ele queria ter feito. E olha só, os amigos de Davi, os que eram subordinados de Davi, que fazia parte do exército ali, porque Davi ele formou um pequeno exército quando ele estava fugindo de Saul. Os caras falaram assim, hoje é o dia, Davi, que o Senhor entregou os seus inimigos nas tuas mãos, vai, vamos para cima. E Davi falou assim, olha, longe de mim eu levantar a minha mão contra o ungido do Senhor.